Fala, time. Essa aqui é a quinta aula dessa sequência de aulas do módulo NUSM para iniciantes. E na aula anterior a gente falou como instalar, como obter. A gente vai permanecer com a instalação localhost, né, dentro do nosso Docker do desktop. Então, vou continuar, ele está rodando aqui localmente. Nessa aula eu quero apresentar para vocês a interface, né, o que cada botão faz, o que cada área ali do Init faz, você vai entender nessa aula, beleza? Então, na tela inicial, logo quando a gente entra, se você não tiver feito nenhum fluxo, ele vai te perguntar se você quer criar um fluxo do zero ou criar um teste ali, né, com um modelo de agente de AI para você já sair utilizando e vendo esse exemplo que eles dão para você. Né? Então, nessa tela aqui, se eu entrar a primeira vez, vai ser essa tela, senão vai aparecer todos os fluxos que eu criei aqui dentro do initchain. Então, a gente tem aqui os workflows, né? E aqui a parte, né, de dados, né, insights ali de o que está acontecendo, de workflows executando, falhas na execução, né, a taxa de falha ali, tempo salvo, tempo executado e etc. Então, vamos dizer assim, um mini overview, são métricas ali para você conseguir acompanhar, para saber se realmente está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa de errado, né? Então, a gente tem essas duas telas aqui, um botãozinho laranja aqui para você criar workflow, né? Create workflow. E se você clicar aqui para a setinha para baixo, ele vai te perguntar se você quer criar credencial e data table, né? Então, data table é um recurso recente, então enquanto eu gravo esse vídeo aqui, eles ainda estão lançando a funcionalidade. É uma funcionalidade que eu vou gravar uma aula específica só para ela, porque ela está em beta ainda, então acredito que não vale a pena a gente mexer com ela por enquanto, mas nas próximas aulas aí vocês vão conseguir ver bastante dela, né, mesmo no beta ali. Então a gente tem aqui o workflow, já falei sobre o workflow, agora a gente vai ver aqui as credenciais, né? Aqui você consegue adicionar as credenciais do aplicativo. Lembra lá da aula de API? Que para você entrar numa API você precisa de uma senha, né, de um usuário ali. Aqui é onde você entra com o seu usuário. Então, você quer entrar no Notion, quer entrar em alguma plataforma, você vem aqui, né, adicionar sua credencial, você pesquisa a plataforma que você quer entrar. Vamos supor que quero adicionar meu token da OpenAI para usar os agentes de AI. Então, vou clicar aqui e vou selecionar OpenAI. Ah, não, quero entrar com o meu Notion. Então, eu venho aqui, seleciono a minha API Notion, dou continue, e aí ele vai perguntar qual que é o token, né? O token, a senha, depende do aplicativo, né? Existem diversas formas de efetuar o login, vamos dizer assim, entrar na plataforma. Pode ser um token, pode ser uma autenticação ali de 2 fatores, etc. Então, é bom você ficar ligado nisso, ver na documentação da plataforma que você quer entrar, como que eles pedem a credencial, né? Então, aqui é a tela de credenciais, você consegue visualizar todas em formato de lista. E aqui as execuções. Aqui você consegue ter uma visão mais ampla de todos os workflows que você tem, a taxa de sucesso dele, se ele foi executado perfeito, se ele não foi executado. Então, você filtrar aqui e trazer todos os workflows, os status, né? Se deu erro, se foi cancelado, se está em fila, se está rodando, se foi sucesso, se está esperando para rodar, né? Tá executando ali. Então, consegui dar uma filtrada aqui em todos os workflows e saber exatamente quando foi que deu um erro específico por aqui, tá? Então, aqui são esses 3 pontos, né? Workflows, credenciais e execuções, e eu vou falar um pouco sobre o data tables aqui, né? Embora a gente não tenha essa aula, não vai focar muito aqui, mas a gente consegue por aqui criar um data table que seria um banco de dados para você armazenar informações nativamente dentro do NHN. Então você vem aqui, dá um clique e ele vai criar esse banco de dados para você consultar nos teus fluxos aqui. A gente vai entender isso com mais calma, né, nas próximas aulas. Então a interface geral é essa, né? A interface home ali. E a gente tem outros botões aqui, né? De avisos, né, sobre atualizações. Aqui um menuzinho de ajuda para você ver documentação, os vídeos, tutoriais, fórum, curso, reportar algum bug, verificar a tua versão, né? A minha versão agora é a 1.115.2, né? É uma versão mais recente, embora tá uma versão atrás, mas está bem recente. E aqui os insights, né? Aqui você tem que ter o plano, vamos dizer assim, pago, né? Do NHN Enterprise ali,
Então, no plano community, que é o que a gente usa no self-hosted, né, no open source ali, eles dão pra gente, vamos dizer assim, 90% liberado e essas funçõezinhas plus ali, eles te pedem uma licença, tá? Então, seria isso aqui nas variáveis também, então você tem que ter o plano Enterprise para conseguir utilizar as variáveis aqui do NTN, beleza? E aqui os templates, né? Você entra, clica aqui e vai conseguir ver os templates da comunidade, né? Então tem template para gerar vídeo com Vue 3, entre diversas coisas que diversas plataformas você consegue ver um fluxo aqui, copiar para o teu NTN, beleza? Então aqui seriam os templates, certo? E aqui, né, se eu dar um cliquezinho aqui no meu nome e nos 3 pontinhos aqui em vez de configurações, eu vou conseguir ver, né, que eu tô no Community Edition, né, a versão de comunidade, é o meu plano aqui, liberado tudo de graça, né, os fluxos ali. E eu consigo também vir aqui, né, alterar meu nome, alterar e-mail, adicionar a autenticação em 2 fatores, mudar o tema, né, vir aqui, ó, dar um save aqui, ele vai mudar pro tema claro, então é por aqui que eu consigo fazer isso. E entre outras informações, se eu quiser convidar alguém, né, para fazer automações comigo, se tiver uma agência, se quiser convidar, você pode vir aqui. Mas aí, no caso, você tem que estar com o initn self-hosted ou da cloud para conseguir convidar, porque aqui é local, né, então não consigo convidar ninguém para a mesma rede que eu tô, beleza? E aqui é a initn API, aqui é uma coisa mais específica, né, basicamente você consegue controlar os fluxos, criar fluxos diretamente pela API do NTN. Beleza? E aqui o External Secret, se você precisa do plano Enterprise, o SSO também, e o LDAP também, ali no plano Enterprise. Então a maioria dessas funções aqui é no plano Enterprise Log. E aqui a gente tem o Community Notes, né? Então, se o aplicativo não existe ali no NTN, é um aplicativo brasileiro no caso, ou um aplicativo bem específico não existe lá, mas algum desenvolvedor pegou esse aplicativo, estudou as endpoints da API e criou um Node para facilitar o nosso trabalho, ele vai publicar no Community Node, né, ali no NPM, e aí a gente vai conseguir, vamos dizer assim, trazer esse plugin, né, trazer essa funcionalidade extra que não existe oficialmente para cá para dentro do NTN. Então, eu vou gravar uma aula só para especificar o que seria os Community Nodes e a gente conseguir entender certinho, beleza? Então, é basicamente essa tela aqui dos menus, né? A tela inicial aqui do Initiate. Agora vamos para a tela de fato ali que a gente vai usar no dia a dia, que é do workflow, né? Então, quando a gente abre o fluxo de trabalho, a gente tem aqui, né? Ele vai te pedir para adicionar um gatilho, né? Aqui para o primeiro passo para iniciar. Você consegue, se o fluxo for muito grande, dar um zoom aqui, tirar o zoom, organizar os teus nodes, né? Aqui ele dá uma organizada, ele vai tirar a bagunça do teu workflow aqui, visual. Então, se eu der um Ctrl e der um scroll no mouse, eu consigo também fazer a mesma coisa aqui com o zoom, beleza? E se eu quiser centralizar a tela, eu posso simplesmente vir aqui, dar um clique bem aqui, que ele vai centralizar no meu fluxo, beleza? E, detalhe, né? A gente consegue aqui embaixo acompanhar os logs, tá? Os logs da execução. Enquanto a gente estiver querendo, se a gente for executar, né? Ele vai aparecer aqui embaixo. Então, você dá um cliquezinho aqui na setinha para ele aparecer, subir os logs na tela de logs ali. Beleza? Então, são essas duas partes aqui que a gente viu. E aqui em cima, né? A gente vai ter um botão para ativar o fluxo, outro botão aqui para compartilhar, né? Se você tiver self-hosted ali, no caso você tem que fazer um upgrade, senão você pode simplesmente vir aqui e fazer o download do fluxo e mandar, né, o JSON ali, um arquivo JSON, que é um arquivo cheio de código para essa pessoa e ela importar aqui, né, fazer esse import com from file, né? Então ele vai procurar então, no navegador e vai trazer, beleza? E o botão de save, então é importante você se ligar que sempre que você fizer uma alteração, adicionar alguma coisa importante, isso já aconteceu várias vezes comigo, eu fazendo alguma automação, acabo esquecendo de dar um save e fechou tudo e quando eu volto, meu trabalho foi perdido. Então lembra sempre de dar o save, né, um Ctrl S ali para ele fazer
o salvamento lá do teu workflow. Então, essa parte aqui de cima é isso, né? Ativo aqui, salvo aqui, compartilha se você tiver o plano aqui. E aqui eu consigo ver o histórico se eu tiver, né, com o plano também, beleza? E aqui nos 3 pontinhos eu consigo duplicar esse workflow aqui, né? Se for fazer uma coisa específica para um outro cliente ou uma outra situação, você consegue duplicar esse workflow e ele vai criar outra tela para ti com esse workflow aqui duplicado, beleza? E se você quiser fazer o download, né, desse workflow, como eu já te falei, clica aqui, ele vai te gerar um arquivo JSON. Se você quiser renomear, né, aqui o workflow, ele vai te deixar livre aqui para você alterar o nome do workflow, ou simplesmente também eu posso vir aqui e mudar o nome para workflow pessoal teste. Então, eu dou um enter e ele salva, né? Então já mudou aqui. E eu consigo também adicionar tags, né? Então, se eu quiser criar uma tag para projeto pessoal, eu dou um cliquezinho aqui, create tag, que é para criar tag. Beleza, cria tag. Então já fica definido como projeto pessoal. Quando eu quiser lá na tela de workflows filtrar só os workflows de projeto pessoal, eu consigo fazer isso também, certo? Então seguindo aqui, a gente viu o rename aqui, né, que é renomear. E a gente pode importar, né, from URL aqui, né, a gente pode copiar um link lá do NChain, dos templates aqui, ou o link que um colega te passou, né, que ele tem um self-hosted ali, a gente pode também, né, clicar aqui, colar o link e ele vai copiar automaticamente para cá o workflow. E também aqui o arquivo que eu posso vir aqui e selecionar, né, das pastas ali do meu computador o arquivo JSON e enviar, beleza? Aqui a gente tem a tela de configurações desse workflow. Então, nessa tela aqui é importante você se ligar nesse ponto aqui, ó, Time Zone. Então, deixa sempre, se você estiver trabalhando com clientes do Brasil, América, né, São Paulo ali. Então, deixa América São Paulo, sempre isso definido. E também, outro ponto importante é você definir o workflow de erros, né? Se der algum erro nesse workflow aqui, tu tem que ter um workflow para avisar dos erros dentro desse workflow ou de outro. Então, você pode usar o mesmo workflow de erro para vários workflows ali que você estiver trabalhando, beleza? Aqui a gente não mexe, deixa do forma que tá. E aqui você define, né, onde é que tá ele vai te gerar a lista com todos os workflows que você tem, você vai selecionar o workflow de erros ali, para ele fazer o aviso se acontecer algum erro, beleza? Então aqui, nessas outras partes também, a gente deixa como está, tá? Aqui para salvar a execução, né? Você pode marcar assim, salvar ou não, mas eu deixo padrão, né? Então, essas aqui você deixa padrão, você fica ligado só na time zone e na erro workflow, né? Que é para definir o workflow de erro ali. Beleza? Então, esses outros aqui também a gente deixa o padrão. O importante é só esses dois, como eu falei, tá? Então, nessa parte inicial é isso. E aqui o último, por último caso, é só para se você quiser arquivar, não for mais usar esse fluxo, quiser, vamos dizer assim, guardar na gaveta, você vem aqui e dá um archive, né? Então, você dá um archive aqui e ele vai arquivar o teu workflow, beleza? A gente tem esses botões aqui, que são importantes também. A gente vai usar, o número das vezes, esse aqui ou esse aqui, no caso, se não tiver, já tiver definido que você vai usar esse. E aqui o de notas, né, para adicionar a nota ali, eu quero salvar ali uma parte específica, né, e quero falar como é que funciona, ó. Deixa eu fazer aqui esse exemplo para vocês. Então, assim, eu adiciono uma nota aqui, tá? Eu adiciono uma nota aqui e ele vai, né, descrever, né, essa nota vai descrever o que é que nesse trecho aqui do fluxo ele faz. Então, ele, no início ele faz X, Y e Z. Então, eu vou adicionar uma nota sempre para guiar as pessoas que trabalham comigo ou até para mim mesmo não esquecer, né, o que cada operação faz ali, beleza? Então, essa aqui é a nota. E aqui é uma funcionalidade nova, né, que também ele tá lançando, que é o painel de foco, para você conseguir mexer ali no Node, ver uma coisa específica do Node, ajustar. Então, você vem lá utilizar
essa opção aqui do painel de foco, beleza? E aqui, finalmente, né, o botão para adicionar nodes e gatilhos dentro do NHN. Então a gente vai ter aulas específicas para cada um desses blocos aqui, tá? Então, basicamente, você vir aqui, clicar e, eu quero adicionar aqui um node de... deixa eu dar uma olhadinha aqui do Notion. Vamos adicionar o Notion. Para que ele pegue uma tabela, né, de um banco de dados ali. Então, posso vir aqui, ligar, né, esses dois aqui e clicar aqui para executar o workflow. Então, quando eu clico aqui, ele deu problema porque eu não estou com autenticação, né? Mas se não tivesse isso, ele vai executar a partir do momento que eu clico, né? Então, quando eu clicar no Execute Workflow, ele vai ativar, né? Então, é justamente esse node aqui, ele faz isso, beleza? Aqui eu vou deixar para a próxima aula, né? A gente tá entendendo só como é que funciona aqui o NTN, a interface, etc, beleza? Na próxima aula a gente vai entender direitinho como é que funcionam os gatilhos e os nodes. E tranquilo. Agora a gente entendeu aqui como é que é o editor, né? A gente estava nessa tela que é de editor. E aqui eu estou na tela de executions. Agora eu vou para a tela de executions. Lembra daquela tela de executions lá no overview de execuções, né? Ali no overview, na tela inicial. Você também tem uma específica só para ver erros, acertos ali do teu fluxo por aqui, né? Então ela é dedicada só para esse teu fluxo que tu está trabalhando atualmente. Então aqui já aparece logo esse log aqui, ó, que deu um erro, né? Aí se eu der um cliquezinho aqui, ó, onde está vermelhinho aqui, ele vai, né, falar, ó, as credenciais não estão setadas, não estão definidas lá para o Notion. Então vai dar aí também o database, né? O ID lá não tá aqui. Então ele deu erro. É justamente isso. Então aqui você consegue ver erros, acertos, o que está em espera ali, né? Então, então são essas duas telas. E agora nessa tela aqui de evaluations, a gente consegue ver, né? Ali seria mais ou menos como um teste, onde a gente consegue testar as execuções, né? É parecido com executions, só que ele vai te trazer insights de todas as execuções, né? Os erros ali para você conseguir achar, vamos dizer assim, com mais acerto onde é que está um problema, ou até mesmo comparar, né? Uma execução da outra e trazer, ó, nessa execução aqui você teve uma melhoria na resposta de tal endpoint, ou você teve uma melhoria na execução de tal node. Então, essa tela aqui é para isso, e você também precisa de um registro, né, dentro ali da comunidade, né, community nodes, ou um plano mesmo ali do NT para self-hosted. Então, se você tiver, ele vai te dar acesso a essa funcionalidade. Mas, em tese, a gente vai usar, na maioria das vezes, essas duas opções. Beleza? Então, a aula foi essa, né? A gente entendeu a interface global, geral do NHN. Nas próximas, a gente vai entender, né, os nodes ali, de fato, o que são coisas que a gente vai mexer no dia a dia. Então, vale mais a pena ter aulas dedicadas só para essas funções, né, esse tipo de situação que é o node e também o gatilho, beleza? Então, é isso, muito obrigado e tchau, tchau.